Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10 até o verso 17. Amém? Todos encontraram? Creio que sim, a maioria já está de pé. Acho que vocês já estão deixando, né, a Bíblia aberta em Efésios, talvez, né? Ou não? Será que não? Acho que a maioria. Nós estamos chegando agora do capítulo 6, né? Continuando o capítulo 6 de Efésios. Tenho pregado aí nesta carta. Tem alguns irmãos falando para mim, pastor, eu já deixo um marcador de texto em Efésios. Que aí quando for no domingo já está marcado. Então, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Texto muito conhecido da palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus Santo, porque, ó Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, ó Pai, é quem cuida de nós. O Senhor, ó Deus, é quem a cada dia nos conduz, nos dando esperança, fé, e a cada dia, ó Deus, uma vida com convicção, uma vida com esperança no Senhor, ó Deus. Por isso nós queremos te exaltar, ó Pai. Quero pedir também que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, pelos recursos das redes sociais. Peço, ó Deus, que o Senhor abençoe esses irmãos, ó Deus. Cuida de cada um deles, ó Pai. Abençoe a cada família. Abençoe, ó Deus, a cada um de uma forma, ó Deus, especial. Cuida também de nós aqui, ó Deus, que estamos em tua casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide da tua igreja. Abençoe, ó Deus, e a cada dia zele pelas nossas vidas, ó Deus, através do seu Espírito Santo que está em nós. Pedimos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Esta carta aos Efésios é realmente uma grande carta. Se você for considerar em questão de ensino, em questão de conteúdo doutrinário, em questão de alegria, fé, esperança, em questão de fundamento de Deus para a vida do cristão, ela é uma grande carta. Ela não possui apenas 6 capítulos, para alguns considerariam uma carta pequena, né? Perto de cartas, por exemplo, como Hebreus, que tem 13 capítulos, ou talvez outros livros da Bíblia que são muito grandes, né? Como, por exemplo, os Salmos. Mas estes 6 capítulos destinados aos irmãos de Éfeso, eles contêm uma grande quantidade de deveres aos cristãos, eles têm uma grande quantidade de informações que são fundamentais para a vida cristã. E com certeza, ainda mais para aquele que é um soldado de Deus, ainda mais para aquele que serve a Cristo como um bom e verdadeiro soldado. Você se considera um verdadeiro soldado de Cristo? Pois se nós somos verdadeiros soldados de Cristo, a palavra de Deus também nos ensina o seguinte: o bom soldado que milita a boa milícia, ele não se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Eu não sei se você, homem, se você, irmão, se você, jovem, que já se alistou ou que já serviu de repente, se você entende as questões milicianas que existem, de uma formação, ou de uma ordem, ou de um exército. Mas
quando se diz respeito à palavra de Deus, nós também, cada um de nós, homens, mulheres, crianças, cada um de nós e todos nós pertencemos ao exército de Deus. Repita comigo, eu pertenço. Ah, não, se você pertence, está fraco. Então vamos tentar novamente. Se fosse exército, já estava... Não dava, tinha que voltar. Ainda mais marchando, né? Repita comigo então, eu pertenço ao exército de Cristo. Isso, nós somos o exército de Cristo, a chamada igreja militante, a igreja que hoje está na terra, lutando, batalhando contra as hostes espirituais da maldade. Essa é a igreja militante, diferente da igreja triunfante que um dia nós seremos quando estivermos lá no céu, vitoriosos, junto lado a lado com Cristo. Diferente da igreja, das igrejas locais em cada lugar, ou diferente da igreja universal, pois a igreja universal de Deus, e não do reino de Deus, não é verdade? A igreja universal de Deus, ela é composta por todos aqueles vivos, mortos, todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que compõem e têm um verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus. A igreja militante é aquela que está na terra militando boa milícia. Então, como soldado de Deus, este texto aí de Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, ele vem nos ensinando aí verdades necessárias para que eu e você venhamos saber como que um soldado deve viver. Será que o soldado vive como uma pessoa comum? Será que ele vive como qualquer outro por aí? Não. Um soldado, ele sabe que ele é alistado, e ele tem os seus direitos, ele tem os seus deveres, ele tem as suas responsabilidades. Ele vive uma vida de preparo. Ele não vive uma vida comum, né? Não, ele vive uma vida em preparação. O cristão deve ser assim, viver uma vida em preparação. É por isso que temos que entender que existe então uma guerra. Se existem soldados, então existe uma guerra. Se existe uma guerra, existem o quê? Inimigos. Se existem inimigos, então existe também um lado mal e um lado bem. Se existem uma guerra, inimigos, um lado do bem e um lado do mal, então quer dizer que também existe um general. E esse general é Jesus Cristo, Senhor. Ele é o nosso general, e a gente canta isso, né? O nosso general é Cristo. Todo mundo faz até os sentidos. É uma música que tem uma coreografia muito agradável, uma coreografia muito boa de se cantar e de estar louvando ao Senhor. Então, olha só, para que eu e você, a cada dia, possamos entender aí que estamos alistados em uma guerra, estamos e fazemos parte de um exército, temos que saber que teremos lutas também. Então, olha só, como nós poderemos vencê-los? Uma vez que a palavra de Deus, não somente nesse texto, mas em diversos textos, nos ensina que existem principados, potestades, poderes, domínios, existem hostes espirituais da maldade. E tudo aquilo que eles puderem fazer para destruir a sua vida, tudo aquilo que eles puderem fazer para destruir a seu casamento, a sua família, o seu relacionamento com os seus filhos, a sua vida como cristão, tudo o que eles puderem fazer para que a sua luta seja frustrada, eles irão fazer. Tudo o que eles puderem fazer. Tem cristãos que vivem uma vida muito tranquila, parece que nem está entendendo que existe uma batalha. E que cada vez mais essa batalha tem sido batalhada por muitas pessoas, e muitas pessoas desistindo dela também. Nesse exército existem desertores, pessoas que em algum momento da vida cristã falaram: eu não quero mais, talvez Deus não me deu o que eu queria, não aconteceu na minha vida aquilo que eu queria, talvez não aprendeu o verdadeiro evangelho, que não é de ter e receber, mas é de dar, e que de cada vez mais ter menos de nós mesmos, mais de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina como vencê-los, sabia disso? Ela me ensina como nós venceremos o mal, como poderemos batalhar contra eles, uma vez que eles estão nesta terra, uma vez que apenas alguns demônios que estão
presos no Tártaro, alguns tão terríveis que foram presos em prisões eternas, mas o mal, ele está aqui nesta terra. E aí, como que eu faço para entender que eu tenho que lutar contra eles? Porque em algum momento na sua vida você vai ver o mal tentando penetrar a sua família, o mal tentando entrar em seu casamento, talvez em seu emprego, em alguma situação, em algum conflito. O mal, ele existe. O mal, ele existe. Com a vontade permissiva de um Deus que é todo poderoso, e mesmo assim alguns vão questionar como pode existir um Deus todo-poderoso, santo e bom e amoroso, em um mundo que também existe o mal. Como que eu explico a chamada teodiceia, a compreensão de existir um mal em um mundo que pertence a Deus? Como que eu faço isso? Como que eu compreendo isso? Até mesmo a existência do mal é permissão de Deus para que no final Deus venha sobressair, triunfar e ser glorificado mesmo governando acima de todas as coisas. O nosso Deus é soberano e nunca perdeu o controle da história. É por isso que a história diz que nós iremos vencer. Nós vamos vencer. Eu quero te contar o final da história. Eu sei que não é novela, não é filme, né? Mas eu quero te contar o final. Nós vamos vencer. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você vai vencer. Quando a gente quer assistir um filme, a gente fala, não me conta o final, senão eu já não vou nem assistir, né? Mas eu quero te contar o final da história. Nós vamos vencer. Porque a palavra de Deus nos ensina que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E se nós somos mais do que vencedores, quer dizer que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor a Deus que está em Cristo Jesus. Então isso quer dizer que nós vamos vencer. Porque o nosso general é Cristo e nós seguimos os seus passos. Então, irmãos, como vamos vencer? Primeira verdade que um soldado de Cristo deve viver a cada dia em sua vida, a fim de que ele venha vencer. Primeira verdade nos ensina o seguinte: se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Verso 10 nos ensina: no demais, irmãos meus. Talvez algumas traduções digam assim: finalmente, irmãos. Sabe por que isso? Porque no apanhado de toda a interpretação que foi lida nesses capítulos anteriores, ele estava falando de diversas situações entre esposo e esposa, entre pais, filhos, servos, o cristão em sua vida e, por demais, diversas questões doutrinárias na vida cristã. Agora ele diz: agora finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Como caminhando já para uma conclusão ou umas admoestações finais, já no último capítulo ele diz: agora finalmente, chegou o momento, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Como que eu faço para me fortalecer na força de Deus e no poder de Deus? Como que eu faço isso? Porque tem pessoas que às vezes, eu estou meio fraco, sabe? Que nem aquele aí, nos céus, ó vida, tudo indo de mal a pior. O que eu faço para me fortalecer? Eu já até sei o que você vai falar, pastor. Lê a Bíblia, faça a oração, busque, tudo isso aí eu já sei de cor e salteado. Mas mesmo assim eu não tenho conseguido, pastor. A palavra de Deus, ela nos ensina, meus irmãos, que se fortalecer no Senhor e estar na força do seu poder é muito mais do que ler a Bíblia e fazer oração. Isso são responsabilidades e obrigações de um cristão. Se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus é ter relacionamento com Deus, é conhecer a Deus, é ter relacionamento, intimidade com Deus. É por isso que esse texto, ali no verso 18, vai falar também da oração. Porque é bem verdade que você só fala com aquele que você tem amizade. Você só confessa, você só compartilha os segredos do coração, muitas vezes, com aquele que você tem uma verdadeira amizade, uma íntima amizade e confiança.
se nós não temos confiança, se nós não temos relacionamento com Deus, nós ficaremos fracos. Nós ficaremos como soldados que não estão bem armados. Porque dia após dia, luta após luta, com certeza virão. E o que nós vamos fazer? Se nós estivermos fracos, nós vamos ser golpeados. Vamos, com certeza, tomar algum golpe. Em algum lugar, em algum momento na nossa vida, seremos atingidos. Porque nós estamos fracos e não estamos bem fortalecidos no Senhor. Eu sei que secularmente, se eu fosse perguntar para você, olha, como que você faz para se fortalecer? Olha, pastor, eu tomo vitaminas, como mocotó, caldo de mocotó para quem gosta, aquela feijoada reforçada, né? Toma algumas vitaminas, alguns fazem academia, né? Se fortalece, se prepara o corpo. Mas espiritualmente, como isso acontece? Sabe por quê? Porque vamos pegar a ótica paulina do nosso apóstolo para que nós venhamos compreender aquilo que ele estava vivendo ali. Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava preso. Só que tinha um soldado com ele ali. Então ele estava preso em sua casa, ali que ele havia alugado, e um soldado o acompanhava ali diariamente, e ele via aquele soldado. Você já viu um soldado? Ele observava aquele soldado. E ele via que aquele soldado tinha um capacete, tinha uma couraça, tinha uma espada, aí ele tinha um revestimento de couro, um cinto, ele tinha uma boa bota para que ele pudesse calçar ali. Era um soldado com certeza bem revestido. E ao observar Paulo, ele começa a imaginar como seria o soldado de Cristo. Como será que deve viver um soldado de Cristo? E aí ele passa a escrever isso aos irmãos ali de Éfeso, de maneira que eles não somente lutassem contra toda aquela promiscuidade que havia na cidade de Efésios, mas de maneira que eles fossem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olhando para aquele soldado, ele via e pensou, como deve ser o soldado de Deus? Como devem ser as suas vestes? Como deve ser a sua maneira de viver? Como deve ser o soldado de Deus? Como que ele deve viver? Como que ele deve agir? E aí ele escreve esta carta que nos ensina com certeza que se nós nos fortalecemos no Senhor e na força do poder de Deus, nós vamos com certeza ser grandes campeões de Deus. Campeões. Não importando quantas lutas vamos passar, mas vamos alcançar a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Alcançar a vitória pelo nosso Deus. O Senhor é a nossa força. O Salmo de número 27, verso 1 diz que o Senhor é a nossa força. Dizendo também alguns versos ali que não a sua força, mas Ele é a minha vida. E se Deus é a nossa força, quer dizer que nós não vamos lutar na nossa força. Não é verdade? Você acha que Davi venceu por causa daquelas pedrinhas? Você acha que Davi venceu pelo seu tamanho? Não, né? Talvez ele fosse mais ou menos do meu. Ruivo, baixinho, de gentil aspecto. Será que ele venceu na força dele? Não, o texto deixa muito claro em 1 Samuel dizendo que ele venceu na força do Senhor. Ele diz, eu vou diante do Senhor na força do Senhor dos exércitos. Então quer dizer que quando nós não temos condições de caminhar, condições mais de lutar, é o Senhor quem vai adiante de nós. É o Senhor quem caminha diante de nós e nos fortalece de maneira que nós podemos com certeza experimentar da batalha para ter a experiência e alcançar a vitória em Jesus Cristo. A palavra poder, neste verso 10, é interessante que é uma palavra dínamo, de dinamite mesmo, sabe? Aquele impacto explosivo. E a palavra poder, na verdade, desse texto, ela não tem como ser descrevida em muitas palavras. Sabe por quê? Porque ela é algo de Deus. Que bom por isso, não é verdade? Porque as coisas humanas, elas são corriqueiras, passageiras. As coisas são de Deus, então tem um respaldo maior.
Quando as coisas são de Deus, tem um fundamento que com certeza vai ter boa estrutura, não é verdade? Então, se nós entendemos que essa força e esse poder de Deus, ele está além da nossa compreensão e além da nossa imaginação. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não puderam ver, aquilo que o coração não sentiu, são essas as coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Quando entendemos esta verdade, meus irmãos, vamos poder a cada dia entender que o Senhor, Ele é a nossa força. O Senhor é quem te fortalece. Com certeza, se você acorda para ir trabalhar, é porque Deus te dá força. Se você está respirando, é porque Deus te dá saúde. Se você veio até a igreja, é porque Deus colocou no seu coração o bom motivo de poder vir buscar e adorá-lo. Se você se arrepende, é porque Deus te deu arrependimento. Se você ama, é porque Deus te derrama o amor no seu coração para que você ame. Porque pela vontade de Deus nós vivemos e existimos, como diz Atos capítulo 17. De um só, Ele criou toda a raça humana para que habitasse na terra, conhecendo os tempos e as épocas que Ele mesmo determinou por sua própria sabedoria. E tudo isso para o louvor de sua glória. Então os soldados, eles lutam na batalha entendendo que existe um general. E esse general é quem dá força para que eles possam continuar. Quem falou para você que está na hora de desistir? Quem falou para você que já deu? Não aguento mais. Acabou. Como um soldado que tem que ser carregado na batalha para que ele possa continuar. Com certeza, se for necessário ser carregado, você vai ser carregado. Mas ainda não chegou a hora de desistir. Não chegou a hora de abandonar. Não chegou a hora de dizer, Senhor, eu não aguento mais. Não, o Senhor é a minha força. E se o Senhor é a minha força, com certeza eu terei forças para batalhar. Quando eu me fortaleço no Senhor e na força do poder de Deus, eu com certeza vou ser um soldado bem estruturado. Segunda verdade que nós podemos aprender de como deve viver um soldado de Cristo, como o verdadeiro soldado de Cristo deve viver. Porque tem soldado que parece que vai para a guerra com aquela camiseta de alvo, né? Já vai para morrer. Eu vou ir para a batalha. Não. Um bom soldado, ele se reveste. Um bom soldado, ele busca se revestir. Colocar uma veste fortalecida. Se reveste de toda a armadura de Deus. Verso de número 10, ele diz, verso de número 11, coloquei 10 aí, verso de número 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se revestir do Senhor, se fortalecer, colocar uma nova veste, adquirir força, buscar o empenho da batalha. Como que eu faço isso? Através de todo esse arsenal que ele me mostra nesse texto. Porque ele vem falando aí de algumas armas de ataque, uma arma de ataque e de algumas armas de defesa. Ele fala da palavra de Deus que é uma arma de ataque. Também é uma arma de defesa. Porque com a espada não só se ataca, mas também se defende. Agora ele também apresenta algumas armas de defesa, ele fala do escudo, ele fala de calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, ele fala de utilizar o escudo ou o capacete, ele se utiliza de algumas armas, e essas armas são tão importantes para nós, só que muitas vezes nós colocamos elas pela metade. Ou então colocamos uma peça só, vou proteger só a cabeça, né? E não se reveste. Opa, derrubei tudo aqui. Pronto. E não se reveste. E quando nós não nos revestimos do poder de Deus, quando nós não estamos bem fundamentados com a palavra de Deus, com certeza nós acabamos entrando em falha. A palavra de Deus, irmãos, ela vem para fortalecer as nossas vidas. Se alimentar da palavra de Deus vai causar um revestimento nas nossas vidas. Se revestir de Deus. Isso acontece aqui quando você está ouvindo a palavra.
Isso acontece quando você lê a sua Bíblia na sua casa. Isso acontece quando você tem uma aula sobre a Bíblia. Revestir-se da palavra de Deus. A palavra de Deus, como revestimento em nós, ela deve vir biblicamente fundamentada. Mensagem, pregação, reflexão. Você pode hoje em dia entrar na internet e assistir a qual você quiser. Não é verdade? Você entra lá no seu celular, no seu notebook, e você põe, eu quero escutar o pastor X, não precisa nem escutar o pastor Robert, né? Você entra lá e acaba escutando o pastor que você quiser. Pregador que você quiser, você vai lá e entra. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada não só de forma biblicamente fundamentada, mas teologicamente correta. Porque pregador é o que mais tem. Mensagem e utilizando a Bíblia, todos utilizam. Até mesmo seitas e heresias se utilizam da Bíblia. Então, o que será que nós temos ouvido? Porque também a palavra de Deus, ela tem que ser claramente transmitida, de maneira que não só um entenda, mas todos possam entendê-la, de uma maneira que fique clara. Sabe que a gente divide alguns pontos assim? Porque fica mais fácil de você decorar. Sabe por que a gente coloca, às vezes, uma mesma frase de efeito? Para que você venha decorar a partir da fonética que é expressada. Fica mais fácil de se decorar. Para que durante a semana chegue a segunda, a terça, a quarta e o final de semana, e você entenda o que foi pregado, de maneira em que você se revestir do poder de Deus. De maneira em que você possa se fortalecer da palavra de Deus, a fim de que você possa estar bem estruturado. Deus. Fazendo visitas também, entrar em alguns lados. Eu tenho entrado ainda em alguns que me permitem, né? Mas isso tem permitido que eu possa estar se dedicando à palavra de Deus. Antes de eu preparar a mensagem em Efésios, eu li 56 vezes a carta de Efésios, para que eu pudesse estar fortalecido, de maneira que eu também possa ser usado por Deus para o fortalecimento dos irmãos. Porque se a palavra de Deus, ela não for vivida, praticada, estudada, nós estaremos fracos e nós vamos ser derrotados. E aí teremos que levantar. E aí teremos que caminhar. Mas soldados machucados. Quantas pessoas não foram machucadas? E às vezes em igrejas. Muitas vezes no falso. Igrejas que não pregam o evangelho da salvação e liberdade. Daquilo que Deus pode te dar. E não daquilo que Deus é. Algum tempo atrás eu fiz, acho que não tem menos de um mês, uma reflexão falando sobre a autoexistência de Deus, a autossustentabilidade de Deus, pois Deus, Ele dirige e sustenta todas as coisas. Então, se nesses momentos você se sente como um soldado abatido, entenda que Deus existe por todo sempre. Ele é eterno. Entenda também que Deus, Ele é autossustentável, Ele sustenta todas as coisas. O nosso planeta Terra está segurando em quê? O que está segurando? Tem uma coluna lá embaixo segurando? Os planetas, como que eles estão? Você já viu o desenho de todo o universo? O Sol. O que está segurando o Sol? Será que tem alguma coisa? Não tem nada segurando. Nada. Não tem uma coluna, uma cordinha segurando. Dos planetas e de todo o universo estão sendo sustentados e dirigidos por Deus. E se Ele é um Deus tão poderoso que sustenta todas essas coisas e os astros e os seres celestiais, toda a eternidade, será que Ele não vai sustentar você? Um Deus autossustentável, que não precisa de nada para ser ou para existir. Você, manter você, cuidar da sua família, te dar forças, de maneira que você se revista de sua palavra e de seu eterno poder.
É por isso que, na verdade, irmãos, não existe uma luta que Deus possa perder. Porque Ele nem precisa lutar. Tem crente que às vezes coloca o diabo e Deus em uma luta, em pé de igualdade. Isso não existe. Deus não precisa lutar. Ele é o campeão de todos os campeões. Só que a maneira em que o diabo tenta para lutar contra Deus é através de mim e de você. E aí existem as chamadas batalhas espirituais. E aí que nós temos que ser soldados de Deus, que vão se revestir da esperança de Deus. Quando eu falo de esperança, de George Muthman, ele foi um homem conhecido, um dos grandes teólogos dos séculos. Ele foi uma das pessoas que ele e sua família ficaram presas ali nas prisões de Hitler. E ele pôde ver diversos dos seus familiares sendo presos e mortos nas câmeras de gás. Ele esteve preso em Auschwitz. Muitas pessoas morrendo. E mesmo assim, ele buscava a esperança. Mesmo vendo as grades das prisões e sabendo que eles eram tão fortes no poder ali, que ele não teria como fazer, nem o seu povo, algo contra. Tratados como animais. E aí, em observar todas essas coisas, crendo que um dia ele poderia experimentar da esperança, de uma maneira que mesmo se ele ali não pudesse ser liberto daquela situação, ele queria que um dia a esperança dele eterna o levaria para os braços de Deus. Não sei se nem ele mesmo acreditava que ele poderia sair dali, mas ele sempre teve a esperança em seu coração como uma declaração. E aí ele sai dali e escreve a teologia da esperança. George Muthman é conhecido como próximos das câmaras de gás, mesmo onde não havia esperança, Deus alimentou a esperança daquele coração. De maneira em que hoje nós podemos nos alimentar da esperança que Deus compartilhou com ele e que Deus esparramou por toda a sua palavra e por todos os séculos. Será que nós, em nossas lutas, também não podemos experimentar da esperança? Será que eu e você não teríamos algumas páginas para escrever da esperança que Deus nos dá? Da esperança em meio a uma enfermidade, da esperança em meio ao desemprego, da esperança em meio aos conflitos familiares? Será que Deus não tem algo de esperança também para derramar nos nossos corações? Com certeza, Ele quer nos revestir, colocar vestes em nós, de maneira em que nós possamos ser esperançosos e a cada dia revestidos do poder de Deus. Revestidos do poder que Deus nos dá. E esse poder, meus irmãos, ele com certeza não só nos alimenta, mas esse poder nos faz a cada dia poder estar bem fundamentados na palavra de Deus. Que esse texto também nos ensina. Ele diz que o verdadeiro soldado de Cristo, ele luta no tempo certo, contra o grupo certo e soldado de Cristo contra o grupo certo e com as armas certas. É incrível, eu coloquei tudo 10, acho que eu estava quase dormindo. Estava um pouco de noite já, né? Eu estava um pouco dormindo, coloquei verso 10 aí também, não é verso 10 não. Verso de número 12, olha só o que diz. Verso de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra quem que nós temos que lutar? Porque às vezes, sabe o que acontece, irmãos? As pessoas já têm as lutas de fora. Todas as lutas exteriores que vêm, do mal, o mundo, a ações. E ainda assim as pessoas estão lutando umas contra as outras. Elas estão se degladiando.
elas estão lutando na família, elas estão lutando nos grupos, na igreja, elas estão lutando em diversos aspectos e não lutando com as armas certas. Esse texto, ele diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Nós não temos que lutar uns com os outros. Você não é inimigo do seu irmão não é seu inimigo. Seu marido, ele não é seu inimigo. Sua esposa não é seu inimigo, seu filho, seu patrão, as pessoas. Contra quem que nós temos lutado? Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro soldado de Cristo, ele luta no tempo certo, contra o grupo certo e com as armas certas. Só que muitas vezes as pessoas estão lutando umas com as outras. E além das lutas que tem do mal contra a vida das pessoas, ainda existe a luta das pessoas umas contra as outras. E aí como que faz então com isso? Porque acaba tendo inimigo então para tudo quanto é lado. O verdadeiro soldado de Cristo, ele foca a atenção de que a sua luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Contra quem você tem lutado? Contra quem será que nós temos batalhado? Não lute contra a sua família. Lute por ela. Não lute contra. Eu sei que não tem como, né? Dar aquele choquinho de discussão é inevitável. Até porque parece que os homens são de Vênus e as mulheres de Marte, ou vice-versa, né? Escrevem uns livros aí meio doidos. Mas é inevitável. O pai dar bronca no filho é inevitável e tem que acontecer. Por quê? Nós temos que os endireitar no caminho e na admoestação do Senhor. Por que ele escreve esses versos aqui, direcionando e citando carne e sangue? Não é no vago que o apóstolo Paulo pega isso. Porque se lembre-se que nas mensagens pregadas anteriormente, eu falei aqui sobre a vida doméstica, não é verdade? Os filhos, os patrões, os servos, né, os empregados. A nossa luta não é contra eles. Está aqui nos versos anteriores do capítulo 5, 22 em diante, entrando também aqui no capítulo 6 até o verso 9. A luta não deve ser contra carne e sangue, mas deve ser a favor da carne e sangue, a favor daqueles que são de carne e sangue. Por que nós acabamos lutando contra as pessoas, fazendo o que é o contrário nesse texto? Não o que esse texto pede. Eu me lembro de uma missionária que ela viveu um período grande em um dos estados do Brasil aqui, e ela morou numa casa ao lado de uma família, só que aquela família não tinha o marido, tinha só a mãe e alguns filhos, tinha 4 filhos. Era uma mãe solteira, cuidava dos seus filhos. Aquela missionária era vizinha ali, tinha um trabalho de missões naquele bairro ali, e ela morava do lado dessa família, só que aquela família era terrível. Terrível. Os filhos iam fazer xixi no jardim da missionária. Que maravilha, né? Tudo que pudesse haver de problema, aquela missionária sabia que estava vindo daquela família. Era uma situação difícil. E ela passou, os meninos tacavam a pedra na casa da missionária, pintava o 7. Aquela missionária chegou em estado de não aguentar mais. Ela falou: Senhor, em uma das suas orações, Senhor, muda aquela família, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E aí, o Senhor fala no coração daquela missionária: por que você não vai lá conversar com eles? Saber a situação da vida deles? Por que você não vai lá tomar um café com eles? E aquela missionária resistiu, mas ela, em um dado dia, ela foi. Foi lá, tomou um café com eles, sentou, ouviu aquela mãe, conheceu a história dela e do abandono que o marido fez para com ela e os filhos. Ela começou a perceber naquelas crianças ali algumas qualidades especiais.
E ela começou até a cuidar deles para que aquela mãe saísse para trabalhar. Cuidou deles, conheceu a história deles. E a oração dela era: Senhor, muda aquela família, porque senão eu não sei mais o que eu faço. E aquelas reclamações dela para Deus começaram a vir em pedidos de oração a favor daquela família. Sabe o que aconteceu? Foi passando os dias e aquela família teve que mudar de lá. Sabe o que aconteceu? A missionária chorou. Chorou. Eles eram um incômodo para a vida dela. Ela orava pedindo que Deus transformasse eles. Sabe o que aconteceu? Ela foi transformada. Ela foi transformada. Ela orava: Senhor, dá um jeito e muda eles. Quando ela passou a entender a situação daquela família, de abandono, de distrato, de miséria, de situações difíceis, ela passou a ajudar aquela família. E Deus transformou o coração dela. E aí eles se mudam. E a missionária chora. Então, às vezes, a gente quer que as pessoas mudem. Mas nós temos que mudar. Seja você a mudança que você quer ver nas pessoas. Você. Eu. Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no outro. Porque criticar aquilo que o outro faz, ou porque o outro faz, ou a maneira em que um é, ou o jeito que o outro é muito fácil. Porque cada um de nós temos nossos gostos e costumes. A gente perde tanto tempo lutando contra carne e sangue, e deixamos de lutar contra as hostes espirituais do mal, que querem colocar carne e sangue um contra o outro. Que querem colocar as famílias uma contra as outras, que querem colocar conflitos, dissensões, heresias, porfias, maledicência, fofoca, ciúmes, pelejas. Pois a palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveriam tempos com certeza penosos, homens amantes de si mesmos, traiçoeiros, maledicentes, malignos, amantes de si mesmos, irreconciliáveis, não mudando o seu coração. E o que nós fazemos com isso? Meus irmãos, quando nós pararmos de lutar contra a carne e sangue e passarmos a lutar a favor da carne e sangue, nós vamos viver aquilo que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto. Porque eu gostaria até de citar algo muito importante, porque nós conhecemos os mandamentos que existem no Antigo Testamento, né? Se fosse para buscarmos alguns mandamentos também, neste capítulo que Paulo escreve, olha o que seria. Primeiro, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. Próximo, resistam nas lutas. Quarto, estejam com os lombos cingidos da verdade. Quinto, vistam-se da couraça da justiça. Sexto, calcem aos pés com a preparação do evangelho da paz. Sétimo, tomem o escudo da fé. Verso 16 deste capítulo. Sétimo, tomem o capacete da salvação, verso 17. Nono, tomem a espada do Espírito. Verso 10 deste capítulo. Orem em todo o tempo, vigiando no Espírito. Então esse texto, ele nos apresenta, meus irmãos, eu quero na próxima mensagem entrar mais especificamente nisso, mas ele nos apresenta arma de ataque, armas de defesa e ainda uma arma de comunicação. Qual é ela? A irmã Márcia falou sobre ela. Oração. A oração é uma arma de comunicação do cristão. Quando o soldado está na guerra, o que ele faz? Ele se comunica, tem o walkie-talkie, telefone. Ele se comunica com o seu general, não é verdade? Com a oração, nós temos uma arma de comunicação com Deus. Senhor, eu estou assim. Senhor, hoje eu estou dessa maneira. Senhor, eu preciso disso. Senhor, por favor, aquilo. Comunicação. A batalha está assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas às vezes nós não somos sinceros com Deus. Nós queremos falar para Deus aquilo que parece que vai agradar o coração de Deus.
medo de falar algumas coisas para Deus, nós nos enganamos. Porque Deus sabe de todas as coisas possíveis, existentes e inexistentes. Ele conhece todas as coisas e não há nada que esteja oculto diante de Deus. Então, sabe o que nós temos que fazer? Ser sinceros com Deus em nossas orações. Quando nós, a cada dia, entendemos que a nossa luta deve ser no tempo certo. Tem momento que não é o momento de você ir lá e lutar. É o momento de você se fortalecer primeiro. A palavra de Deus ensina isso. Olha, tem lutas que é somente com jejum e oração que você deve batalhar. E não desistir jamais. Então, lutar no tempo certo. Contra o grupo certo, com certeza. Não só o grupo, mas a pessoa certa. Porque nós temos tantos males neste mundo para lutar, que nos cercam. Os inimigos da família, os inimigos do casamento, os inimigos do cristão. E tem muitos inimigos contra a igreja de Deus. É por isso que a palavra de Deus, em sua mensagem bem fundamentada, ela também tem que ser pautada por apologética, defesa da fé e do evangelho. O que acontece? Vem o falso evangelho. E aí nós acabamos engolindo não só a linha, mas o anzol, engolimos tudo que vem e que são inverdades que não existem na palavra de Deus. Inverdades. A melhor forma de você ocultar a verdade é através de uma inverdade, ou seja, da mentira. Mas esse texto da palavra de Deus, ele diz que nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade do Evangelho. Com a verdade. A verdade não só liberta, a verdade transforma. A verdade mostra os rumos que nós devemos seguir e como nós devemos viver como um bom soldado, como um verdadeiro soldado de Deus. Portanto, que o nosso Deus, ele nos ensine a cada dia a lutar e vencer sempre em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.